Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE em 2010, a população idosa vem aumentando de forma rápida no Brasil. Esse aumento provocará a inversão da pirâmide social, ou seja, teremos mais idosos do que jovens em nosso país. Vamos dar uma olhada no gráfico etário brasileiro. Observe, de 2000 a 2010, é possível ver como o nosso gráfico vem perdendo a forma de pirâmide, ou seja, a base, que indica o número de crianças e jovens, vem reduzindo, e o topo, que representa o número de idosos, vem aumentando. Se avançarmos um pouquinho mais no tempo, essa mudança é ainda mais clara. Dê uma olhada nessa projeção de dados de 2010 a 2017. Agora, até 2030, parece que estamos caminhando para uma pirâmide invertida. Esta mudança é resultado de vários fatores e também gera várias consequências na nossa estrutura social. Primeiro, vamos falar das causas. Afinal de contas, por que o número de idosos vem ficando maior do que o número de jovens? Podemos listar várias causas para isso. Por exemplo, os avanços tecnológicos e na medicina, que vêm possibilitando o desenvolvimento de tratamentos e formas de prevenção para diversas enfermidades, permitindo que as pessoas vivam por mais tempo. Outro fator é o aumento da qualidade de vida, como por exemplo a melhora das condições sanitárias e ambientais, principalmente nas regiões urbanas. Mais um fator que contribui para a inversão da pirâmide etária seria a redução da taxa de natalidade brasileira. Cada vez mais, o brasileiro vem optando por ter menos filhos, adaptando-se ao perfil agitado da vida moderna. Agora vamos falar das consequências da inversão da pirâmide etária brasileira. A primeira delas seria a necessidade de uma reestruturação dos programas de assistência à saúde e social do governo, já que os idosos vêm representando uma grande parcela dos usuários desses programas, como por exemplo, do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da Previdência Social. Outra consequência dessa inversão seria o aumento dos índices de violência contra os idosos. Neste vídeo, iremos falar desta fatalidade que vem assolando a população brasileira. Mas, a quem podemos chamar de idosos? De acordo com o Estatuto do Idoso, em seu artigo 1º, são consideradas idosas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. De acordo com a gerontologia, que é o estudo de todos os aspectos do envelhecimento, incluindo os problemas físicos, psicológicos, sociais e econômicos dos idosos, há dois tipos de idosos. O primeiro seria chamado idoso robusto ou rígido. Ele é capaz de gerenciar sua vida de forma independente e autônoma, e não apresenta nenhuma condição crônica de saúde associada a maior vulnerabilidade. O segundo tipo seria o idoso frágil. Este não é capaz de gerenciar totalmente sua vida, apresentando alguma dificuldade em sua funcionalidade. Geralmente, o idoso frágil possui baixo nível de atividade física, redução de marcha e perda de peso não intencional, pelo menos 5 kg no último ano. Uma característica determinante para um idoso ser considerado frágil é que ele tenha 75 anos ou mais. Embora os idosos possam ser caracterizados em dois tipos, há um aspecto alarmante que infelizmente os une, que é a violência contra o idoso. De acordo com o Disque 100, canal do governo para o registro de violação de direitos da população, foram feitas mais de 32 mil denúncias de abusos contra os idosos em 2016. Estes abusos contra os idosos podem ocorrer de várias formas. A primeira delas seria a violência física, caracterizada pela utilização da força física que pode ser empregada com dor e, dependendo da intensidade, pode levar o idoso ao óbito. Dentro deste mesmo campo, podemos abranger ainda a agressão física acompanhada de violência psicológica. Outro tipo seria a violência financeira ou material ou ainda abuso econômico, caracterizada pela exploração ilegal ou sem consentimento do idoso em relação aos seus recursos financeiros e patrimoniais, utilizando-se de pressão de chantagem ou ameaças e pode ser feita através de testamentos, doações, retenção de cartões e etc.
Mas um tipo seria negligência, caracterizada pela violência que acaba em abandono de afeto, cuidado e atenção pelo familiar ou cuidador, resultando em um total descuido com o idoso. Temos ainda o abandono, semelhante à negligência, mas resulta na ausência de ajuda e socorro, deixando os cuidados e proteção de lado. Outro tipo seria a violência ou agressão psicológica, que é caracterizada por provocar medo e insegurança no idoso, gerando sentimento de frustração que impossibilita a realização das atividades do cotidiano e até mesmo a reclusão do idoso. É comum esse tipo de violência ser acompanhada de outras violências. Mais um tipo seria a autonegligência ou autoabandono, caracterizada por conduta abusiva do próprio idoso com os cuidados de higiene, saúde e segurança, na qual ele se recusa a realizar os cuidados necessários para ele mesmo. E por fim, a violência sexual ou abuso sexual, caracterizada pelo ato ou jogo sexual através das pessoas idosas para obter relação sexual ou práticas eróticas. Pode se manifestar juntamente com a violência física ou ameaça. De acordo com o Disque 100, canal do governo para o registro de violação de direitos da população, em 2016, mais de 70% das denúncias são por negligência. Em seguida, vem violência psicológica, abuso financeiro e econômico, e violência física e maus-tratos. Assim como existem vários tipos de violência contra os idosos, existem também as diversas consequências negativas fruto de cada uma delas. Do ponto de vista psiquiátrico, os idosos podem desenvolver tendência ao isolamento e sintomas depressivos. A possibilidade de surgir comportamentos bizarros como os idosos passarem a embalar-se e chupar o dedo. Estudos recentes também vêm mostrando que os idosos que sofrem violência vêm aumentando a ingestão de álcool como forma de refúgio às investidas dos seus agressores. Uma das ferramentas para combater a triste realidade da violência contra o idoso no Brasil foi a criação do Estatuto do Idoso, criado em 2003, que estabelece várias diretrizes com relação aos direitos dos idosos. Algumas delas abordam temas como direito à vida, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à saúde, direito a medidas específicas de proteção, entre outras. Além disso, no Estatuto está presente uma seção exclusiva destinada a definir medidas de proteção contra as várias formas de violência contra os idosos no Brasil. Destacamos algumas delas. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra os idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde e entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena: reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena:
reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Como nós observamos, existe uma série de leis e penalidades que proporcionam proteção ao idoso contra a violência no Brasil. Mas, somente essas diretrizes não são suficientes. As leis devem estar associadas às nossas ações no dia a dia para que a violência contra os idosos possa ser reduzida. E aí, lançamos a seguinte pergunta: nós, como futuros enfermeiros, o que mais podemos fazer para combater esta triste realidade?